malta do futsal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do nosso podcast Apoio ao Meio. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Daniel. E como sempre estamos aqui para apoiar o meio do futsal, por isso não se esqueçam de nos apoiar também, deixando o vosso like, comentando, partilhando e seguindo nas nossas redes sociais. Antes de iniciarmos o nosso tema, como sempre, gostávamos de relembrar que todos os temas que nós aqui falamos e todas as ideias que nós temos em nada têm a ver com os clubes que nós aqui estamos representados hoje, mas sim com a nossa concepção do que é o futsal e como trabalhar o futsal. E hoje, antes de iniciarmos, gostávamos de pedir desculpa pela nossa ausência nos últimos meses e pronto, e de dar aqui os parabéns ao Daniel pela vitória do campeonato Sub-15 Distrital 2ª Divisão, pelo campeonato. Parabéns, mister. Obrigado. Vamos fazer aquela. Pronto. Primeiro título do Apoio ao Meio. O que é que temos para hoje, Daniel? O tema de hoje é Dá e Sai. Mas é para onde? Que conceito é este? Bem, todos nós já ouvimos em alguma fase da nossa vida um treinador a pedir-nos para dar a bola e para sairmos. Mas sair é um conceito um bocado abstrato. Podemos sair de várias formas e podemos sair para vários sítios. Então como é que podemos integrar uma saída no nosso modelo de jogo e que tipo de saídas é que nós podemos promover? Então, nós definimos 4 tipos de saídas. A primeira saída é a saída para o movimento de ruptura. Provavelmente é a mais clássica, a que todos os treinadores conhecem e que todos os treinadores ensinam, que é após o passe, o jogador faz um movimento para atacar a profundidade. Este pode ser atacado por uma paralela, por uma diagonal, depende da preferência do treinador, e pode ter mais do que uma finalidade. Pode ter a finalidade de receber um passe de um jogador, de um colega meu, ou pode ter a finalidade apenas de criar o espaço para que nós podemos atacar depois. Temos também as saídas em apoio, em que podemos ter também a nossa saída tradicional e que nós tanto gostamos, a nossa saída para o apoio ao meio, e que depois deve ter continuidade para um determinado movimento, seja este paralelo, diagonal ou bloqueio de um jogador. Já falámos sobre isto no 3º episódio. Temos por último os cortes ao pivô. O que é que nós queremos fazer quando o passador passa para o pivô? Queremos que ele vá numa subposição, queremos que ele continue o movimento até parar no segundo posto, queremos que ele dê um apoio frontal e só depois aí é que queremos que ele passe para o segundo posto. O que é que queremos da nossa saída ao pivô? Como é que os treinadores podem integrar isto no modelo de jogo? Bem, devem ter claramente definidos quais é que são os espaços que querem atacar e explorar para que seja claro para onde é que o atacante deve sair após o passe. Se não tiver definido, pode significar que o jogador com bola, que recebe a bola, quando olha para o colega que vai iniciar a saída, que vai iniciar a entrada, depois não consegue prever e não consegue identificar qual é que é o movimento que o colega vai fazer a seguir. E isso pode atrasar a tomada de decisão. Quais é que são então os critérios de sucesso e qual é que é o feedback que o treinador deve dar? Primeiro é o timing de saída. E timing, falamos aqui do timing da mudança de velocidade. Quando é que vamos travar, quando é que vamos acelerar. Se estamos sempre a acelerar, se travamos para fazer uma quebra, por exemplo. Da mudança de direção. Se há mudança de direção, se não há mudança de direção. Qual é que é o timing da mesma. E também qual é que é a posição do nosso defensor, não é? Ou seja, estas três estão ligadas. Tanto a mudança de direção como a mudança de velocidade está sempre tudo interligado consoante a distância que o defensor está, qual é que é a orientação corporal dele, se ficou para trás, se não ficou para trás. Por exemplo, eu não vou fazer uma quebra se o meu defensor já ficou para trás e eu tenho espaço à frente para progredir com um passo depois no meu colega. Não vale a pena dar uma marcação. Exatamente. Estou a marcar a mim próprio, não faz qualquer tipo de sentido. Qual é que é a orientação corporal do jogador? Isto o treinador tem de ter muita atenção. Por exemplo, eu não vou entrar numa paralela se o meu objetivo de uma paralela é receber a bola virado para a frente para a baliza, para conseguirmos criar um desequilíbrio no ataque. Eu não vou estar a receber uma paralela de costas virados para a baliza que quero atacar, não é? Por último, este critério é 100% de responsabilidade do treinador. Ele tem de definir na equipa o que é que quer que os outros jogadores façam após a entrada do portador da bola. Ou seja, o portador da bola vai dar e vai sair. E o que é que ele quer que ele faça se sair numa paralela, sair numa diagonal, sair no apoio ao meio? O que é que ele quer que os outros jogadores façam? Quais é que são os macro-princípios sobre os quais a equipa toda se tende a orientar? Agora falando do tipo de movimentos que podemos observar. E aqui vamos mencionar alguns dos movimentos que nós apanhamos enquanto treinadores de formação, que nós apanhamos nas equipas contra quem nós jogamos, que por acaso não são de todo o que nós fazemos com as nossas equipas, mas são movimentos muito comuns e são bons para orientar um jogador, por exemplo, que está a iniciar a sua carreira no futsal. A primeira é a famosa entrada na paralela em 3-1, em que um fixo dá, entra na paralela, depois o ala vem para o meio, para o espaço, entra na paralela até conseguimos progredir ou com um passe, ou num contra um, ou com uma combinação, por exemplo, com o pivô. O segundo movimento é a entrada na diagonal, em 3-1,
em que o fixo dá e entra nas costas do primeiro defensor, muito comum também, e muitas vezes aí nessa situação passamos para o 2-2, porque há muitos treinadores que pedem para o pivô ir para o lado da bola, em 2-2, mas também dá para dar alguma dinâmica com entradas do ala, para depois também fazer pivô, e o pivô pode vir para a ala, por exemplo, algumas dinâmicas 4-0. Outra das formas muito comuns de trabalhar é a passagem de 3-1 para 4-0, em que temos como orientação o pé dominante do pivô, e em que o fixo sai para o lado, após dar a bola, sai para o lado em que não está o pivô. E fazemos assim no jogo 3-1, passamos para um jogo em que o pivô também faz parte e também vem à ala. Qual é a nossa sugestão para a progressão do ensino? Bem, este é um tema, como o Rodrigo disse há pouco, que é muito mais virado para o modelo de jogo de cada treinador, para a ideia de jogo de cada treinador, e não tanto para o processo formativo individual de cada atleta. No entanto, idealmente para nós, e pensando que nunca treinamos sozinhos num clube, todos os momentos devem ser adquiridos e devem estar adquiridos, e portanto, para tal, nós apresentamos a seguinte ordem de progressão. Em Benjamins, começar por adquirir as entradas nas costas e começar a trabalhar o momento da paralela e das quebras na ala. Como é que estão orientados, se os apoios estão corretos, se o timing está certo, se aparecem orientados para a baliza. Começar a introduzir isso. Em infantis, o início do apoio ao meio e passarem a dominar o momento da paralela e da entrada na diagonal. E em iniciados, chegarem já com tudo adquirido e a partir daí serem capazes de participar em qualquer modelo de jogo com os diferentes tipos de entradas que lhes possam ser pedidas. Como é que trabalhamos? Começamos com um exercício que vai ao encontro daquilo que nós temos apresentado sempre, mais analítico, com entradas. Circuitos de passe ou movimentações específicas com oposição passiva. A oposição pode ser ativa, mas é importante haver oposição para nós podermos definir onde é que nós queremos entrar mediante o posicionamento do defesa. 3 contra 3 simples, para podermos simular ataques à profundidade, com uma movimentação específica também. Os atletas cumprem com a entrada que lhes é pedida e atacam a profundidade daquela forma. 2 contra 2 com apoios laterais, sendo que quem joga no apoio sai e o apoio entra. Ou 3 contra 3, em que nós temos, exatamente como no primeiro momento, uma situação de 3 contra 3 com movimentação específica, com 2 apoios de fundo, em que podemos também simular o momento do corte ao pivô, que tínhamos falado anteriormente, que também era uma das saídas que para nós devia de estar definida. Qualquer exercício de igualdade numérica numa primeira fase que promova a mobilidade dentro do nosso modelo de jogo é útil para trabalharmos as saídas que queremos integrar no nosso modelo de jogo. E a responsabilidade do treinador passar aos jogadores que tipo de entrada querem. Para nós são claramente os apoios ao meio, para os outros podem ser ataques mais diretos à profundidade. Isso fica ao critério de cada treinador. Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, meter o like, partilhar, comentar se concordaram, comentar se não concordaram com nada que nós dissemos. Não esquecer, jogadores, sempre que não souberem para onde se movimentarem, perguntem ao treinador e treinador definam para onde querem que os vossos jogadores vão e ensinem onde querem, como querem, quando querem. Não esqueça também que o apoio ao meio é na linha da bola e continuamos assim a apoiar o meio do futsal. Um abraço.